Boa tarde, sétimo ano. A gente vai retomar nossas aulas de ciências hoje, não é isso? E espero que vocês, quando estiverem começando a visualizar esse vídeo, estejam com o livro de vocês no capítulo onde fala a adaptação de seres vivos, ok? Esse conteúdo que fala sobre a adaptação dos seres vivos vai abordar outros temas nas ciências, como, por exemplo, a evolução e a ecologia. Andam juntos esse conteúdo, certo? Porque não tem como se falar de adaptação sem falar em evolução. Porque a adaptação dos seres vivos não ocorre de uma hora para outra, ocorre ao longo de anos, num processo que a gente chama de evolução dos seres vivos. Conteúdo esse que vocês vão ver com ainda mais detalhes mais adiante e ainda mais também no ensino médio na parte de biologia, ok? Então, além da evolução, também vai ser abordada a ecologia. Então, primeiramente, o que é evolução? É estudar os mecanismos que os seres vivos adquiriram ao longo dos anos, de acordo com as condições ambientais e também de interação com outros seres vivos. Então, esse processo, no caso, que ele adquire mudanças tanto morfológicas como fisiológicas no seu corpo, ao longo dos anos, a gente chama de evolução, ok? E o que seria ecologia? Ecologia é o ramo das ciências que estuda a relação dos seres vivos entre si, certo? E o ambiente onde eles se encontram. Então, essa interação dos seres vivos entre si e com o ambiente onde eles se encontram, a gente chama de ecologia. Como eu já disse, não há como falar de adaptação dos seres vivos sem abordar esses dois outros tópicos das ciências, evolução e ecologia. Na página 40, já vem o conceito do que é adaptação. O que é adaptação? Aí tem um conceito aqui dado pelo autor e tem outro que eu até criei a partir de leituras, que é a capacidade que os seres vivos têm de sobreviver e se reproduzir no ambiente que vive, interagindo com as condições, os fatores bióticos e os fatores abióticos, ok? Então, eu vou colocar algumas anotações para que vocês possam colocar no caderno de vocês de anotações, além dessas leituras, dessas páginas que há necessidade de vocês fazerem, certo? Então, o que eu estou falando agora é de quê? De adaptação. Adaptar-se é o quê? É se adequar ao longo de anos, no processo evolutivo, às condições, ou pode-se dizer aos fatores bióticos, ou seja, dos organismos que tem ao redor daquele ser vivo especificamente falando, e as condições abióticas, ou seja, os fatores abióticos, ou seja, do meio ambiente. O que seriam esses fatores abióticos? Seria a água, a luz, o solo, como são as condições climáticas onde esses seres vivos vivem, ok? Então, primeiro falou-se do que vem a ser adaptação. Professora, dê-me exemplo dessas condições de adaptações dos seres vivos. Por exemplo, eles se adaptarem com outros seres vivos, ou seja, chamada interação com outros seres vivos, certo? Locomoção, ou seja, como eles vão se locomover na área onde eles se encontram, ok? Alimentação, ou seja, a busca pela alimentação, pelo alimento onde eles se encontram. Reprodução, ou seja, como eles vão conseguir se reproduzir nesse local. As condições climáticas, como eu falei agora há pouco, ou seja, o clima do local onde eles vivem. Se é frio, se é quente, com pouca água, muita. Então, essas condições do ambiente vai interferir para que esses seres vivos ou os seres vivos que vivem em determinada região venham a sobreviver ou não. Se eles sobreviverem a essas condições, é porque ou eles já tinham condições fisiológicas e morfológicas para isso, ou eles tiveram que se adaptar ao meio e a outros seres vivos para poder sobreviver. É o que a gente chama de adaptação. E essa adaptação tem a ver com a evolução. Ocorre no piscar de olho de um dia para a noite? Não.
É um longo processo que às vezes exige até mutação. O que é mutação? Uma alteração morfológica e fisiológica dos seres vivos onde ele vive, ok? Por exemplo, nós seres humanos, no nosso processo de adaptação, de evolução aqui na Terra, nós evoluímos. Nós passamos por adaptações, passamos. Cada ser vivo vive no ambiente. Nós somos nordestinos, certo? Então a gente vive de acordo com as condições climáticas do Nordeste e outros hábitos, culturas que a gente tem. Então, se a gente for para outro local, até mesmo do Brasil, para outra região, o Sul, por exemplo, a gente já vai ter que se adaptar às regiões do Sul, certo? Onde o clima é um clima com temperatura mais baixa, certo? As culturas de alimentos também, de cultura plantio também vai ser diferente, então a gente teria que se adaptar. E a gente vai se adaptar do dia para a noite? Não. É um longo processozinho que a gente vai ter, dependendo da pessoa, às vezes é longo, às vezes é curto, às vezes é mediano, mas que vai ter que se adaptar, vai. Ok? Então, isso é chamada adaptação. Então, página 40, ok? Aí vamos na página 41. Na página 41, já vai começar a abordar a parte de ecologia, que eu disse a vocês que tem a ver com a parte dessa adaptação dos seres vivos. E eu acho que já dei o conceito agora há pouco, se eu não dei, vou retomar. O que é ecologia? É o ramo das ciências que estuda a relação dos seres vivos entre si e o ambiente onde ele vive. Então, para que eu possa me adaptar a um determinado local onde eu estou sobrevivendo, onde eu estou vivendo, eu tenho que ter uma boa interação com outros seres vivos, por exemplo, uma interação de defesa, para que eu não me torne presa de algum animal, algum outro ser vivo, ou até, no caso, eu me tornar o quê? Como é que se chama, meu Deus? A presa e o que vai se alimentar da presa. Esqueci o nome agora, quando eu recordar eu falo para vocês. Então, eu tenho que me adaptar a outros seres vivos, certo? Então, tanto com relação à alimentação, como a questão de reprodução, como a questão de local, às vezes a briga de locais, ninhos, locais que eles brigam entre si para poder sobreviver, certo? Então, essa é uma das formas de eu ter que estar em interação com outros seres vivos. Alimentação, reprodução, o habitat, que eu até vou colocar para vocês colocarem no caderno. O que é habitat? Habitat é onde, o próprio nome já está dizendo, habitat lembra o quê? Habitação, local onde os seres vivos vivem. E nicho, o que é nicho? É como eles vivem, o nicho ecológico, como esses seres vivos vivem, ou seja, se eles vivem em meio aquático, em meio terrestre, embora para se locomover precise do ar, como as aves, certo? Mas as aves não vivem direto no ar. Elas se locomovem no ar, mas não vivem no ar. Então, os ambientes o habitat dos seres vivos ou é terrestre ou é aquático, certo? Agora, as aves, elas utilizam do ar, das asas delas para poder se locomoverem, ok? E, no caso, relação dos seres vivos entre si e com o ambiente, ou seja, mais uma vez, falando as questões ambientais, ou seja, o que é que o ambiente vai, no caso, impor naquela região, como é o clima, se é, como eu falei agora há pouco, se é alta ou baixa temperatura, se há uma grande quantidade de água ou escassez de água, certo? Alimentação. Então, essa relação é que vai estabelecer, no caso, a chamada ecologia, que é a relação dos seres vivos entre si e o ambiente onde eles vivem, certo? Então, dentro da pauta de ecologia, ou desse subtítulo de ecologia, há outros títulos que a gente pode chamar, no caso, na verdade, chamar não, que a gente pode ver. Como, por exemplo, dentro da ecologia, existe o chamado ecossistema, que tem também na página de vocês, 41 do livro de vocês, tá aí, ó. O conceito de ecossistema é o nome dado ao conjunto de todos os seres vivos e fatores não vivos de uma determinada região. Uma floresta
e uma lagoa são exemplos de ecossistema. Ou seja, o ecossistema é um conjunto de todos esses dois fatores que tem na natureza. Quais são esses dois fatores que tem na natureza? Os fatores vivos, que são os seres vivos, certo? Os organismos. E os fatores não vivos, e antigamente chamavam os fatores bióticos, que são os seres vivos, e os fatores abióticos, não vivos. Os vivos, como acabei de dizer, são os seres vivos que há na natureza, seja aves, seja plantas, fungos, bactérias, protozoários, vermes, répteis e assim por diante. Nós, seres humanos, que somos mamíferos, ok? E os fatores não vivos. Quem são os fatores não vivos ou também chamados de abióticos? São os que não têm vida. O que é que não tem vida na natureza? Água, luz, terra. São importantes? São para a nossa vida, mas não tem vida. Aquele sistema que a gente já viu logo no início, para ter vida para ser considerado um ser vivo, tem que obedecer a um ciclo, não é isso? Tem que nascer, tem que se desenvolver, às vezes acontece de reproduzir ou não, e em seguida morre. É aquele ciclozinho de vida. Para que a gente possa considerar um ser como chamado vivo. Quando ele não é vivo, ele é inanimado, certo? Então, é o caso dos fatores não vivos, são seres inanimados, que não têm vida, no entanto, fazem-se importante dentro do processo da sobrevivência, da adaptação dos seres vivos. A gente vive sem água? Não. A gente não pode viver sem água. A maioria das coisas que a gente faz durante o dia é com a água. A gente vive sem a luz solar? Com certeza não. É a partir da luz solar, da energia luminosa, que a gente vai realizar, ou as plantas mais precisamente, e as algas e alguns tipos de bactérias, vai realizar a fotossíntese. Fotossíntese é essa que vai gerar o quê? Alimentos não só para plantas, algas e algumas bactérias, mas também para todos os seres vivos que se alimentam delas, direto ou indiretamente, como nós mesmos, ok? Então, para não ficar muito cansativo o vídeo, a explicação vai até aí, certo? Que, olhando em páginas do livro de vocês, vai da página 38 até a página 42. Na próxima atividade, a gente vai ver as páginas seguintes, certo? E eu vou, além de passar esse vídeo para vocês, quando chegar no grupo, que eu vou ter que baixar no canal, vou passar também umas anotações extras, ok? Para vocês fazerem, porque vai ser necessário para as próximas aulas. Pronto, então espero que vocês estejam bem, certo? Se cuidem, se protejam, fiquem em casa e vão fazendo as atividades. Abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.